Eu gostaria de ter visto um vídeo como esse há 6 anos atrás, quando eu comecei a minha jornada de investimentos. No vídeo de hoje, eu vou te explicar como eu montaria uma carteira diversificada com apenas R$ 1.000 que me gera renda passiva. E eu vou te mostrar isso não somente falando que eu investiria em fundos imobiliários, que eu investiria em ações, mas sim vou te explicar ali até a quantia, a porcentagem, a quantidade de cotas, o porquê que eu investiria em cada ativo, dando exemplos para vocês, tá bom? Então esse vídeo está bastante completo, eu peço que você fique até o final. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Vinícius Cano e eu criei este canal para te ajudar a investir melhor. Então peço que você se inscreva aqui no canal, porque eu sempre trago vídeos práticos para vocês, inclusive mostrando a minha carteira de investimentos pessoal, para que você se inspire e também pegue as dicas ali que eu dou de investimento e também não cometa os erros que eu cometi no passado, fechado? Então vamos lá para a tela do meu computador que eu vou te mostrar como eu montaria a minha carteira. Como eu montaria uma carteira de apenas R$ 1.000 focada em renda passiva? Eu dividiria a minha carteira em 4 ativos, tá? Eu dividiria em renda fixa, fundos imobiliários, ações no Brasil e ações nos Estados Unidos. Cada ativo desse com um investimento aí de R$ 250, tá? Um investimento igualitário de 25% ali do meu patrimônio de R$ 1.000. E eu vou te explicar o porquê que eu investiria nesses 4 ativos aqui. E além disso, eu vou te dar exemplos de onde você pode investir, né? Então, por exemplo, em fundos imobiliários, eu investiria no fundo imobiliário X por causa disso, disso e daquilo, tá? Então, vou te dar esses exemplos também. Começando pela renda fixa, tá? Por que eu investiria na renda fixa? Porque a renda fixa ela vai me trazer uma segurança, tá? Então, como eu estou pensando no investidor iniciante, o investidor iniciante ele tem ali uma certa insegurança. Ele acha que os investimentos eles vão ali tender a zero, que ele vai perder dinheiro, que os investimentos eles são uma furada, que isso é tudo papo de coach, que isso é papo de gente que quer vender curso na internet, e de fato tem muita gente que faz isso, né? Mas os investimentos são algo sério, tá? Então, o investidor iniciante ele tem algumas desconfianças e isso é natural. Eu também tive no começo, tá? Então, é importante você investir na renda fixa ali por conta da segurança, tá? E outro aspecto aqui que eu acho bem importante é que você vai aproveitar a alta da taxa Selic. No momento que eu gravo esse vídeo, a taxa Selic está em 13,75%. É uma taxa Selic bastante alta, tá? Então a gente pode aproveitar isso aí para ter um bom ganho, tá? Um ganho positivo e acima da inflação nesse momento. Então, onde que eu investiria ali, né, os meus R$ 250 da renda fixa? Eu investiria numa caixinha do Nubank, por exemplo, que rende 100% do CDI, né? É um rendimento muito bom, um rendimento acima da inflação, que você não vai perder dinheiro num primeiro momento, tá? Pelo menos no curto prazo, enquanto a taxa Selic não se alterar. Eu investiria num Tesouro Selic, tá? Que rende aí, né? Mais ou menos aí a taxa Selic, tá? E eu investiria também numa conta remunerada do PicPay. Aqui você pode escolher qualquer um desses 3 investimentos aí que você vai estar bem servido. Você vai ter um rendimento ali muito parecido com o CDI, muito parecido com a taxa Selic, tá bom? Então eu investiria aí R$ 250, ou seja, 25% ali do meu patrimônio na renda fixa, tá? Eu investiria também em fundos imobiliários. Por que eu investiria em fundos imobiliários? Porque os fundos imobiliários eles trazem o benefício da renda passiva mensal. Lembra que a nossa carteira aqui ela é focada em renda passiva, é focada em a gente receber dividendos, receber aí uma quantia de dinheiro automaticamente na nossa conta? Os fundos imobiliários eles são muito bons para isso, tá? Então eu investiria em fundos imobiliários por causa da renda passiva mensal e porque esses dividendos, né, essa renda passiva, ela é isenta de imposto de renda. Então, se um fundo imobiliário ele custa R$ 100 e ele me paga R$ 1,50 de dividendos todos os meses, eu não vou pagar nenhum imposto de renda sobre esse dividendo, tá bom? Eu só pago imposto de renda nos fundos imobiliários caso eu tenha um lucro no valor da cota, lá na venda do fundo imobiliário. Se eu somente comprar o fundo imobiliário e ficar recebendo dividendos, eu não vou pagar imposto de renda, tá? Então eu investiria aí, por exemplo,
em 5 cotas do MXRF11, que é um fundo imobiliário de papel que tem uma boa gestão, é um fundo imobiliário aí bastante conhecido, inclusive ele é o fundo imobiliário com maior número de cotistas da Bolsa de Valores, tá? Então ele é um fundo imobiliário aí bastante seguro, bastante conhecido, já provado pelo mercado, provado pelos investidores. Eu investiria no HGLG, para mim é o melhor fundo imobiliário de logística da Bolsa de Valores. Ele é um fundo imobiliário que também tem uma boa gestão, é um fundo imobiliário ali que tem uma rentabilidade histórica muito positiva, acima do CDI, acima do IFIX, então é um fundo imobiliário que eu vejo que é muito bom. E eu investiria também aí no Galg 11, que é outro fundo imobiliário de logística. Ele é um fundo imobiliário um pouco mais novo do que o HGLG 11, mas ele já tem se mostrado aí bastante diversificado. É um fundo imobiliário que está crescendo e tem bastante potencial. Se você somar aqui todas as cotas que eu coloquei dos fundos imobiliários, o MXRF11 está mais ou menos R$10, vai dar R$50. O HGLG11 está aí R$150 mais ou menos, 155. Se a gente somar vai dar R$200 e o Galg 11 está menos de R$10. Então a gente teria R$250 aí em fundos imobiliários, tá? Eu investiria também em ações no Brasil. Por que eu investiria em ações no Brasil? Porque a gente tem aqui um benefício de ter o conhecimento sobre economia. Como assim, né? Ter o conhecimento sobre economia. Quando a gente começa a investir em ações, a gente começa a acompanhar algumas notícias. Então vamos supor que eu comece a investir em Petrobras. Eu vou acompanhar as notícias ali da Petrobras. Eu vou ver se o barril do petróleo sobe de preço, se ele cai. O que o governo está fazendo para baratear a gasolina? O que o governo está fazendo? Ele está dando uma canetada? Ele não está? Pô, como é que está a política de preços internacionais? Como é que está funcionando isso? Pô, a Arábia Saudita cortou lá a produção de barril de petróleo. Meu, o que está acontecendo na economia? Quando eu invisto, por exemplo, num banco, eu começo a acompanhar a taxa de juros. Pô, o que está acontecendo? Está rolando uma crise de crédito? Não está? Então é muito importante você investir em ações porque você vai aprender mais sobre a economia, tá? Você tem um maior potencial de valorização. Então, quando eu invisto em ações aqui no Brasil, eu tenho um maior potencial de valorização do que nos fundos imobiliários e do que na renda fixa, tá? Por quê? A renda fixa ela vai me trazer ali um ganho próximo ao CDI. Pode ser 110, 120% ao CDI. Pode ser um ganho ali em relação à inflação. Inflação mais 3%, inflação mais 4%. Uma ação ela não tem limite de ganho. Então, uma empresa ela pode todo ano crescer 100% o seu lucro. E aí a cotação da ação ou os dividendos elas vão seguir o seu lucro, tá? O lucro ali da ação, o lucro da empresa. Então você não tem aí um limite de ganho. Você pode ter um ganho de 1.000, 2.000, 5.000%. Existem exemplos de empresas que fizeram isso. É lógico, ao longo do tempo, não é algo que vai acontecer em 1, 2 anos, é no longo prazo, tá? Em 10, 20 anos. Mas a gente tem também, né, um outro fator que as ações elas vão trazer de benefício para a gente, que é você ser sócio ali de empresas lucrativas. Como eu dei o exemplo do potencial de valorização aí, eu dou o exemplo de empresas que são lucrativas. Se você pega um Banco do Brasil, se você pega um Banco Itaú, são empresas que no trimestre elas lucram 7, 8 bilhões de reais. Então você se tornar sócio de empresas lucrativas é um benefício aí para os seus investimentos, porque você vai ganhar aí ou dividendos ou na valorização da cota, fechado? Como eu investiria hoje, tá? Isso daqui é só um exemplo. Eu investiria em Taesa, que é uma empresa aí que é do setor elétrico, tá? De energia elétrica. Ela paga bastante dividendos, ela é bastante querida entre os investidores, com pagamento de dividendos aí há muitos anos já e dividendos recorrentes. Eu investiria também em Banco do Brasil. Da mesma forma, o Banco do Brasil ele é um banco muito antigo, tá? Ele é um banco que tem um histórico muito positivo, passou por problemas sim no passado, mas hoje é super lucrativo. É um banco que paga dividendos e tem uma valorização recente aí nos últimos anos. É um banco que é muito ligado ao agronegócio e a gente sabe que o agronegócio ele é fundamental para o PIB brasileiro, então é um banco que, sem dúvida alguma, é um banco muito lucrativo. Eu investiria também em B3SA3.
A B3 é a nossa bolsa brasileira, é a empresa que administra a nossa bolsa brasileira e ela é um monopólio, já que a gente tem somente uma bolsa de valores aqui no Brasil. Então ela é uma empresa que, além de ser um monopólio, além de ser lucrativa, ela é uma empresa que vem crescendo por causa do crescimento dos investimentos no Brasil, crescimento do número de investidores, e ela também paga dividendos, tá? Lembrando que a nossa carteira é focada em renda passiva. Então a gente teria aí um bom recebimento de dividendos todos os meses, tá? O último ativo que eu investiria aqui seria em ações nos Estados Unidos. Mas lembra que eu estou montando uma carteira aqui de iniciante? Não faz tanto sentido eu investir em vários ativos. Eu investiria somente no IVVB11. Ele é um ETF, ou seja, uma cesta ali de várias ações que investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E o que isso me traz de benefício? Traz o benefício de eu dolarizar minha carteira, então vou investir ali em empresas que estão com o seu lucro pautado no dólar e eu vou ter também ali, né, o investimento nas melhores empresas do mundo. Os Estados Unidos, ele é o país que tem aí a maior economia do mundo hoje, tá? A economia mais desenvolvida. Ele está aí, né, ainda em primeiro lugar, por mais que a China esteja avançando bastante no crescimento da sua economia, os Estados Unidos ainda têm a maior economia do mundo. Então, você investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, obviamente que grande parte delas são as maiores empresas do mundo, tá? O IVVB11 ele contempla ali, por exemplo, o Google, a Amazon, a Apple, a Meta, que é a dona ali do Facebook. Então você vai investir nas maiores empresas do mundo, tá? E é assim que eu iria diversificar aí a minha carteira de renda passiva, tá bom? Lembrando que tudo que eu falei aqui é um exemplo. Você não necessariamente precisa investir exatamente igual eu mostrei aqui, mas isso é um ponto de início, tá bom? Você pode se espelhar nisso para montar a sua carteira. E ela pode se modificar de acordo com os seus objetivos e o seu perfil do investidor. É normal que cada investidor tenha uma carteira diferente, tá bom? Outra coisa importante de dizer é que essa carteira, por ela ter ações, ela não vai gerar a mesma quantia de renda passiva todos os meses, porque existem ações que pagam dividendos somente em algum mês específico, tá bom? Então essa carteira ela vai ao longo dos anos ali gerar mais ou menos 7, 8 reais de dividendos mensais se olhada a sua média mensal, fechado? Se você gostou desse vídeo, se você quer acompanhar mais vídeos como esse, eu peço que você se inscreva aqui no canal. Se você ainda tem alguma dúvida ou tem uma sugestão de vídeo, eu peço que você deixe aqui nos comentários, fechado? Esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado e até a próxima.